E aí, pessoal, está começando o podcast Pod Lana. Aqui quem fala é Fernando Lana, o host desse podcast. E hoje nós vamos bater um papo aí muito bacana sobre um tema que é essencial para todo mundo, pessoal, nos negócios, em todos os sentidos, que é networking. E quem está aqui hoje é o Francisco Nunes. Segundo ele, é advogado por formação e empreendedor por vocação, é isso? Exatamente. Então, vamos bater um papo com ele, mineiro, está aqui em Brasília também, igual eu de fora, é importado. E a gente vai bater um papinho. Então, fala aí para mim um pouco, Francisco, sobre como é que você veio parar em Brasília, de onde você veio, quando Legal. você chegou. Muito bom. Primeiro, obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui. Eu acredito muito no poder das conexões. Eu estou aqui hoje por causa de uma conexão. A Bruna, que é CS da Moai, me ligou, me convidou para fazer esse podcast. Eu vim com a maior satisfação. Eu gosto de estimular o empreendedorismo. Eu vim da advocacia, que é uma profissão muito formal, muito fechada dentro dos escritórios, muito técnica. E eu comecei a viver esse mundo do empreendedorismo. Eu vou contar um pouco da minha história, mas acredito muito nisso, que o empresário tem que se conectar, tem que estar em movimento, ajudando outros empresários a fazer negócio e a melhorar o seu próprio negócio. Sim. E como é que você chegou aqui em Brasília? Veio pequeno, já veio grande? Como é que é? Vim pequeno. É muito interessante a gente falar da força da conexão, do poder da conexão. Mas antes de falar sobre a minha vinda para Brasília, eu vou falar um pouquinho antes, lá de trás, porque o foco, muita gente fala em network hoje, em conexões. Eu gosto do tema network, só que antes do network existe um tema chamado netlife, que é você fazer relacionamento para a sua vida mesmo, para o seu dia a dia, ter um bom relacionamento com o seu porteiro, com as pessoas do seu dia a dia, da escola das suas filhas, as pessoas... Empatia, né? Empatia, exatamente. E eu gosto de brincar que eu tirei a minha carteira de motorista lá com 18 anos de idade por causa do netlife. Foi muito interessante esse caso e aí a gente consegue ter uma conexão com a minha vinda para Brasília, que também foi um pouco por causa de network. Eu morei na Austrália quando eu tinha 17 anos, voltei para o Brasil já com 18 anos, naquela empolgação, os amigos todos tendo carro, aquele negócio, e eu morando em Belo Horizonte. É uma das cidades mais difíceis de tirar carteira no Brasil. Quase todo mundo toma bomba, não tira carteira de primeira e é aquela loucura. Vou te falar que a cidade que eu tirei, eu morei em Uberaba e eu tirei lá também. A baliza era na subida de paralelepípedo. Exatamente. E aqui em Brasília parece que nem tem baliza, nem né? Tem. Você estaciona um mais carro fácil, que é tranquilo. Controle de embreagem, aquele negócio todo, e eu tava naquela tensão. E você pega o carro da autoescola, cada dia a embreagem tá numa regulagem, né? Exatamente. Não tá e eu fiz assim, o mínimo de aula possível de autoescola, que eu tava com pressa para fazer, e eu tava no meu prédio lá, eu morava num prédio que era grande, em Belo Horizonte, piscina, área de lazer, aquele negócio todo, e o síndico tinha uma ajudante, uma secretária, porque era muito grande o trabalho dele lá e tal, chamava Ana. E um dia eu estava lá, sábado de manhã, feliz da vida e tal, e a Ana chegando, toda emocionada, grata, porque ela tinha passado no exame, sexta-feira, um dia antes, ela tinha passado no exame do Detran e passou de primeira. Eu falei, mas Ana, como que você fez isso? Todo mundo fala que todo mundo toma bomba, sai do teste do Detran, tem que fazer mais autoescola, depois voltar lá e tal. Aí ela me contou, Francisco, Chiquinho, a turma lá das antigas em Belo Horizonte me chamava de Chiquinho. Foi o seguinte, eu fiz tudo direitinho, o examinador me deu os parabéns, falou que eu tinha feito tudo certinho, e aí eu merecia ter aquela carteira e tal, me deu a aprovação e pronto. Mas ele fez um comentário. Quando chega esses filhinhos de papai, playboyzinho e tal, ele vê que tem dinheiro para pagar outro exame do Detran, outras aulas de autoescola, ele já dá bomba direto, inventa qualquer coisa lá e pronto. E na outra semana estava marcado o meu exame. Aí eu falei, ferrou, eu estava voltando da Austrália, cabelo grande, aquele negócio todo... Good vibes. Aí eu, pronto, não tem chance nesse negócio. Eu fiquei com esse negócio na cabeça. E aí vem a questão do netlife. Primeiro, eu tive essa informação com ela numa conversa despretensiosa, só fui parabenizá-la pela autoescola e tal, tive a informação. Segundo, eu tinha uma relação muito boa com os funcionários do prédio, com o porteiro e tal. Aí eu cheguei para o porteiro, falei o seguinte, semana que vem eu tenho
um exame lá do Detran, eu vou precisar de um favor seu. Será que você pode me trazer um conjunto do seu uniforme? A calça marrom, a camisa bege, escrito Edifício La Gioconda, você me presta, eu vou usar, depois eu lavo e te devolvo. Olha, claro, pode. Cheguei no exame da autoescola, com o uniforme do Edifício La Gioconda, do trabalho, calça marrom, camisa bege, escrito Edifício La Gioconda, fiz o exame, passei de primeira e ficou um negócio assim, icônico, marcado na minha vida como um benefício bom, que eu não fiz nada de errado, eu só deixei o cara pensar que eu não era aquela... Já que ele manipulava o jogo. Exatamente. Né? Então, foi um negócio muito interessante que eu sempre tive muita facilidade de comunicação e de me conectar. Desde a época de escola, existiam 3 escolas grandes em Belo Horizonte, o Pitágoras, o Loyola e o Marista Dom Silvério. Então, sempre existia aquelas brigas entre os alunos, e eu nunca brigava porque eu sempre conhecia alguém lá na outra escola para me defender, para apaziguar e tal. Diplomata. Mesma coisa nas festas de 15 anos. Naquela época, todo fim de semana tinha festa. Eu tinha convite, então, das 3 escolas. Então, eu sempre tive muito essa facilidade de conexão. E aí, na vida adulta, comecei a ter também, era sempre muito natural para mim essa questão de... Aí eu fui morar na Austrália, conheci muito europeu, depois fui mochilão na Europa e tal. E na época da faculdade, eu formei, tinha feito trancamento da faculdade, 6 meses, mochilão na Europa e tal, e eu tinha vontade de, depois de formado, fazer um mestrado lá, em Direito, provavelmente em Portugal, por causa da língua e de ser um país um pouco mais barato. Estava trabalhando lá num escritório em Belo Horizonte, muito bom, formei, fui contratado como advogado. Para qual área que você foi direito? Na área empresarial. Era um escritório grande, full service, que tinha todas as áreas do direito. Fiquei trabalhando lá por um momento. Mas tinha aquela minha ideia de morar na Europa, fazer um mestrado e tudo, só que para bancar uma vida na Europa é caro. Eu falei que eu tinha que tentar arrumar um emprego, alguma coisa lá já certa para eu ir com essa garantia. Liguei para o meu primo, aqui em Brasília, ele tinha um bom relacionamento com o Paes de Andrade, que na época era o embaixador do Brasil lá em Portugal. E aí, falei, Rodrigo, será que você consegue conversar lá com o seu amigo, Paes de Andrade, tal, que eu estou querendo fazer um mestrado lá em Portugal, de repente eu consigo um emprego lá dentro da embaixada, para ter o part-time job, né? Eu estudava no horário, trabalhava no outro, só para pagar os custos mesmo daquela vida lá. Ele falou, não, pode deixar que eu vou verificar essa possibilidade, depois a gente conversa. Ele me ligou depois e falou, Chico, faz o seguinte, vem aqui para Brasília, vem trabalhar, vem para a vida real, porque advogado tem isso, né? Fica querendo estudar e... Eterno estudante. Demora um pouco para entrar na vida real e falou, vem trabalhar aqui, eu tenho uma empresa grande, tem muito trabalho, você fica no jurídico interno aqui e tal. Aceitei o desafio, vim para Brasília. Você tinha quantos anos? 27. Eu vim em 2007 para cá. Tinha aí uns 3 anos de formado, vim para Brasília, achei muito boa aqui a qualidade de vida, sempre gostei muito e comecei a me conectar. Aí eu fui fazer... não fui fazer o mestrado, mas eu fiz a pós-graduação aqui em Brasília mesmo. E da pós-graduação, o que eu trouxe para a minha vida? Muito mais do que o ensinamento do direito, processo civil, aquele negócio todo, que foi bom, mas o que trouxe mais vantagem, vamos dizer assim, foram as conexões que eu fiz lá. Me conectei com o Thiago Tarja, que é um advogado, hoje eu tenho negócio junto com ele. Me conectei com o Gustavo, que era um outro amigo, advogado, que ele depois me convidou para ser sócio do escritório dele. Então, eu saí da empresa do meu primo, que eu era lá um jurídico interno, eu tinha um cliente só, né, que era a empresa dele. Sim. Passei a ser sócio de um escritório, tive vários clientes e fui nessa jornada. E aí, com essa jornada, eu comecei a me conectar também, e aí é uma outra parte da história, que é como veio o Clube de Permuta para Belo Horizonte. Mas aí vamos trocar mais uma ideia aqui, que você deve ter outras perguntas. Se a gente ficar na primeira pergunta tão longa assim, a gente perde um pouco do foco. Mas essa... E aí, lógico, né? Esse network... Você tinha já uma visão, quando você era mais novo, você já tinha essa visão do que você ia fazer? Direito era uma escolha ou não? Essa questão empreendedora. Quando é que foi assim, o Marcos falou assim, agora eu tenho que ir... ligou a chave? Ou era uma coisa que ligou desde pequeno? Você tinha essa... Não. Não ligou desde pequeno.
Seus pais eram? Meus pais tinham negócios em Belo Horizonte. Meu pai teve uma pizzaria muito famosa lá, Pizza Máximo, na Olegário Maciel. Quem tem assim mais de 45 anos em Belo Horizonte, sabe, pode ter certeza que conheceu essa pizzaria. Mas nunca foi algo que você... Nunca foi algo. Minha mãe sempre trabalhou no ramo da moda, loja de roupa e tudo. E eu, pelo meu perfil, acho que eu sempre gostei de uma coisa mais certa, assim, mais garantida, que talvez o direito tenha sido essa minha opção. Mas você pensava em concurso público ou em BH não tinha essa... BH não tem essa lavagem cerebral de Paraná Brasília. Também não. E eu nunca pensei em ser funcionário público, nunca tive Mas você pensou essa vontade. Exercer direito mesmo? Direito, como advogado, também não tinha intenção de ser juiz, promotor, nada disso. Eu gostava da advocacia porque traziam desafios novos todos os dias, eu podia me relacionar com clientes, com possibilidades de negócio, mas aí começou a surgir o meu desafio. Por quê? Eu tinha alguns bons clientes e, de vez em quando, eu pegava uma ação, um processo, ficava estudando, fazendo os recursos e tal, eu ficava pensando, o negócio desse cliente é muito legal, como que talvez eu consiga me conectar com um negócio desse, mas como eu estava focado na parte técnica lá, muito limitado nesse sentido, eu não conseguia. E aí eu ficava sem saber diretamente, mas eu ficava com um pouco de frustração, porque eu gostava de empreender, mas eu estava naquele conforto do lado de lá, eu estava ajudando o empresário a resolver o problema. Não tinha o problema diretamente comigo, eu era só o advogado que resolvia aquele problema. Mas aí, dentro da advocacia, começou um movimento que naturalmente eu sempre fui muito bem relacionado e tinha facilidade de conexão. Então, no escritório, o meu foco, além da parte técnica, era captar cliente, relacionamento com o cliente, tanto para captação quanto para manutenção, e outra, parceria com outros escritórios. Eu formei em Belo Horizonte, trabalhei lá um tempo, conhecia muito advogado lá, então direto eu viajava para Belo Horizonte para relacionar possíveis clientes, que todo processo chega em Brasília, ou escritórios de advocacia em Belo Horizonte que precisavam de parcerias aqui em Brasília. Então, eu sempre viajava para lá, sempre fazia as conexões por lá. Em uma viagem lá em 2017, eu sentei para tomar café com um amigo de infância, o Rafael, que ele tinha uma indústria grande lá de móveis e era muito bem sucedido lá, muitos funcionários. Aí eu sentei para tomar um café com ele. Eu falei, Rafa, vamos trazer a parte jurídica da sua empresa para o meu escritório, porque todo processo acaba chegando em Brasília. Você pode até manter o seu escritório aqui de Belo Horizonte, mas quando chegar em Brasília, você vai ter um outro suporte lá, não tem problema nenhum. Eu faço parceria com o seu escritório daí. E ele falou, Chico, eu concordo com o que você está falando, eu concordo que amigo tem que fazer negócio com amigo, só que aqui na empresa a gente só contrata advogado pelo clube de permuta. Aí eu perguntei, mas o que é esse clube de permuta que está concorrendo com o meu escritório de advocacia e não é um escritório de advocacia? Aí ele me explicou o trâmite, como que funciona o clube, as vantagens que ele tem, e aí eu fiquei apaixonado com aquele negócio. Isso foi mais ou menos quando? 2017. 6 anos atrás, né, praticamente. E aí ele me contou um caso lá de sucesso que teve dentro da empresa, que foi a contabilidade dele. Olha que interessante. Ele tinha uma contabilidade que ele pagava R$80 mil por mês, que ele tinha muitos funcionários, aquele negócio todo, beleza. Pela plataforma do clube, ele pagou só os 10%, que é uma taxa de intermediação de negócio, pagou R$8 mil para o clube. O sistema gerou para ele um voucher de 80 mil, ele pagou aquele contador dele pelos próximos 12 meses. Ótimo. Em contrapartida, ele tinha que entregar 80 mil de móveis, que era o negócio dele. Era só os insumos, a madeira ali, a cola, aquele negócio todo para ele fazer o móvel. Ele fez uma conta de padaria, só aquela matéria-prima para entregar 80 mil de móveis seria 22 mil para ele. 22 mais os 8 do clube de permuta, 30 mil. Para quem pagava 80, ele economizou 50 mil. Aí eu fiquei doido. Eu falei, esse negócio é fantástico e tal. E nesse momento, em 2017, o clube de permuta estava se expandindo através do meio de franquia. E Brasília era uma praça que estava livre. Eu falei, vou estudar esse negócio e vou levar para Brasília. Acabou que deu certo. Aí foi nesse momento que eu tive a virada de chave, que você perguntou. Mas a minha virada de chave foi parcial, vamos dizer assim. Eu continuei com a advocacia e tinha o clube como um extra. Vou aproveitar o relacionamento que eu tenho para fazer o negócio girar.
trouxe o clube de permuta para Brasília em 2017, fazendo conjuntamente com o escritório de advocacia. O negócio começou a dar muito certo, cresceu muito, aí eu levei para Goiânia e para Natal eu comecei a ficar na ponte aérea, Brasília, Natal e Goiânia. Aí meu sócio na advocacia falou: Chico, não dá mais não. O negócio está muito bom para você, eu estou vendo que o seu tempo de dedicação para o escritório está ficando muito reduzido, vamos ter que organizar isso aqui. Acabou que eu vendi a minha parte do escritório para ele, o meu percentual, fiquei focado só no clube de permuta, e aí eu dei essa virada de chave. Já estava muito bem e eu optei por ficar no empreendedorismo muito mais do que na advocacia. Hoje a advocacia eu tenho uma parte consultiva bem pequena, não tem nada de processo contencioso, audiência, prazo, nada disso, que eu não consigo mais, e também foi por opção, não ter mais essa rotina dentro do meu dia a dia. E assim, o que você acha assim como importante dentro da... Acho que assim, porque assim, o networking, ele tem... Acho que a gente não consegue separar a nossa vida profissional da pessoal, acaba se misturando, né? Muita gente fala, não, dá para dividir, dá para ter 2 Instagram, dá para ter... Eu não acredito muito nesse tipo de coisa, porque você consegue ser uma pessoa, né? Tipo, acho que você tem momentos, né? Você consegue, lógico, expor determinadas coisas e deixar de expor outras, mas como é que é essa relação da importância do network para o pessoal, se a gente tivesse que separar, né? Para o pessoal e para o trabalho, assim, se fosse... Assim, você contou o momento da sua vida que foi para o seu pessoal, né? Sim. E lógico, o fato de você gostar de fazer isso desde pequeno te propiciou a ter um desenvolvimento melhor para você fazer isso profissionalmente. Mas se você fosse falar assim, para as pessoas, o que é a importância desse network, se você separar pessoal e profissional, assim? Eu não faço esse tipo de definição, assim, de separação. Igual você falou, a minha vida é a minha vida. Eu falei porque as pessoas geralmente têm essa questão de separação, né? E existe... as pessoas veem nesse... Eu vou dar um exemplo assim de pessoal e business, vamos dizer assim. Eu jogo golfe. Então, eu me relaciono com a turma do golfe, que é do lado pessoal, é um lazer, é um hobby que eu tenho. Mas ali, meu amigo, tanto de empresário que tem dentro do campo de golfe, não só de Brasília, mas do Brasil todo, qualquer lugar que você vai jogar golfe, muito provavelmente o cara que está jogando com você é empresário. Tem um negócio, ou pode ser aposentado, mas assim, você está criando um relacionamento pessoal que pode virar um negócio, pode virar um business, pode. Então eu não faço definição, esse network aqui eu vou fazer para o meu lado pessoal, esse network eu vou fazer para o business. É lógico que para o business tem alguns específicos, alguns eventos que você vai direcionado para isso e tudo, mas mesmo assim eu não levo muito para o que você trabalha, o que você faz. Eu tento me conectar primeiro, tento oferecer algo para aquela pessoa, tentar ajudar, tentar de alguma forma ser útil para a pessoa, sem pensar em negócio. O negócio eu já tenho certeza que vai vir naturalmente, sem ser forçado. Essa é uma questão também. Muita gente já me perguntou no meu Instagram, galera mais nova, que tá formando, está estudando, às vezes vê o relacionamento que eu tenho, das pessoas que eu conheço, onde eu convivo, e acham que tem muita gente que quer pular etapas, né? Quer pular processos e quer simplesmente conectar. Fica uma coisa artificial, né? Você quer fazer um contato, friends with benefits, né? Que existe essa expressão. Você quer se conectar porque você quer simplesmente algo em troca ali, né? Você quer algo muito rápido. E aí é uma pergunta, na verdade, para você também falar um pouco sobre isso, porque essa galera jovem fica muito assim, como é que eu acabei de formar em tal profissão, como é que eu faço network, né? Como é que eu tenho acesso? Porque eu não conheço ninguém, para quem que eu vou vender, para quem... E aí é uma coisa que você até usou aqui, com certeza você vai complementar, é uma coisa que eu sempre falo, cara, haja naturalmente, converse com as pessoas, né? Abra diálogo, não importa com quem seja. Sim. Né? Seja com o porteiro, seja com quem for, não tem essa distinção. Você sempre vai aprender alguma coisa. A pessoa sempre tem algo para te ensinar. Se você tem uma dor, se você tem uma angústia, se você tem qualquer momento que você tiver na sua vida, compartilhe com mais alguém ao seu lado, seja no início de uma conversa no elevador que está chovendo ou não, ou alguma coisa assim, você vai conseguir puxar um papo
E essa pessoa, você vai criar uma conexão com essa pessoa. E você nunca sabe quem ela conhece. Sim, você nunca sabe quem que é o próximo exatamente. passo. Então, as conexões geram conexões. Então, você tem que começar. Com quem que eu falo? Com quem que... Cara, às vezes não é forçar a barra. Às vezes você é um profissional, sei lá, de direito que seja, né? Acabou de formar em advocacia, em direito, vai ser advogado. Pô, eu queria um emprego, eu queria... Qual que é o escritório que você sonha em trabalhar? Você sabe quem trabalha lá? Cara, hoje a distância é um clique, é um direct. Né? Eu acho que eu já falei em outros episódios aqui, a facilidade que nós temos hoje de conversar com outras pessoas é muito grande e é muito mais acessível. As pessoas são muito... Não que elas vão te responder, mas o primeiro contato é muito mais fácil. Então, você tem a oportunidade de abrir ali, mandar um direct, pô, gosto muito do seu trabalho, parabéns, assim, uma coisa despretensiosa, uma coisa, né? Você pode ir por esse caminho, lógico, né, de forma direta, só que aí você tem que tomar muito cuidado da forma como você fala, porque eu falo que as pessoas bem-sucedidas, as pessoas que estão em outros patamares, o fato de muita gente querer usá-las, né, elas sempre se distanciam das pessoas naturalmente. Então, você tem que tomar muito cuidado a forma como você fala e como você aborda, porque você pode distanciá-las de você, né, ao invés de você aproximar. Então, você tem que tomar cuidado com essa abordagem. Mas existe uma facilidade mais hoje, né, em relação a isso. Lógico que existem as limitações de cada pessoa. Tem pessoas que têm, né, uma desenvoltura maior de conversar ou não, mas a internet permite essa forma mais indireta de você escrever. Você não tem que falar, tá de frente a frente, você tentar uma conexão ali. Então, eu falei algumas opiniões em relação a isso, mas o que você falaria para esse jovem, né? Falaria para esse cara que acabou de chegar da Austrália, ou que não chegou, que não teve oportunidade, que precisa estabelecer conexões? Eu acho o seguinte, existe muita oportunidade, muita possibilidade dele se conectar com outras pessoas um pouco no mundo offline. Que o online é óbvio, sim. É um exercício que eles fazem diariamente, tem Instagram, tem LinkedIn, se ele quiser mais para o lado profissional. É porque geralmente essas pessoas são mais introspectivas, né? Sim, mas ela tem que sair da zona de conforto. Sim. E tá em ambientes propícios a network. Às vezes ir para um CDL, uma associação comercial, ou talvez um clube, alguma quadra pública que tenha perto, fazer um esporte, fazer alguma coisa que tire ele da zona de fazer um Rotary da vida, um live, alguma coisa que insira ele em ambiente de possibilidade de network. Não precisa ser nada como esses grupos que tem hoje em Brasília, que às vezes são caros, ele não tem condições, ele pode, de alguma forma, até... Eu tenho uma mentoria, eu faço mentoria para alguns empresários no ramo de conexão, de network. Uma mentoranda minha veio me comentar que ela conhece muita gente lá no Sara Nossa Terra, uma igreja que a maioria dos grandes empresários de Brasília fazem parte dessa igreja, mas ela não consegue assim transformar essa conexão em negócio, ela fica meio sem graça, mas assim, é um movimento assim que ela pode se propor a fazer um jantar, um almoço, alguma coisa, ela já está num nível um pouco superior desse exemplo que você falou de um jovem, mas um jovem desse pode frequentar também ambientes, às vezes ele não tem, que outras pessoas frequentam e que propiciam a ele uma forma de network, de se conectar de forma natural. Pode ser, talvez, só uma conexão pessoal num primeiro momento, mas sempre deixar essa rede aí ativa para... E aproveitando aí, eu até tinha esquecido de falar, quem quiser seguir @Francisco Nunes Neto no Instagram. Então, isso aí. Já estabelece uma conexão aí, segue o cara, pega uma mentoria ali com ele. Não deixa se inscrever no canal, cria uma conexão aqui também com o canal. Deixa seu comentário, perguntas, né? Dependendo do tipo de pergunta ali, você já vai acabar criando uma conexão. Às vezes alguém olha o que você perguntou, acha bacana. Isso é uma forma de conexão. Não perca as oportunidades, né? E quem sabe daqui a um tempo está aqui também fazendo um podcast com você. Então, o podcast vai subir. Então, deixa seu comentário para eu te ver aí certinho. Então, segue lá no Spotify, quem não gosta do YouTube, enfim, tem o Spotify também, a gente está lá. Não deixa de seguir o @Fernando Lana, @PodLanaOficial e curte aí, deixa o lembretezinho. Mas, enfim, e voltando para esse assunto, eu acho que, assim, na verdade, isso...
eu citei isso porque é a coisa que eu sou mais perguntado, realmente e é gente jovem mesmo, porque lógico que existe, eu falo, quando a pessoa está ali, né, mais de idade, né, vamos dizer assim, ela tem, digamos que ela já estabeleceu algumas conexões e perdeu muitas conexões pelo comportamento dela. Sim. Né? Então, acaba não... tô 30 anos trabalhando, não tô conseguindo nada. Eu tô há 20 anos trabalhando, não tô conseguindo nada. Todo mundo, não sei o quê. Você vê a galera mais velha falando, muita gente falando desse tipo, né? Dessa forma. E... poxa, a pessoa tem que procurar se desenvolver, né? Quando essa galera mais velha, assim, tem que entender o processo. Ela já aprendeu, já apanhou bastante o suficiente para, né, ver que será que as pessoas que eu estou andando, será que os lugares que eu estou indo estão tendo conexões de valor, né? Será que isso faz sentido para a minha vida? Será que ela está muito na zona de conforto. Exato. E estou aqui Geral, há 30 né? anos e não vou mudar, não muda a cabeça, não acredita na evolução, não acredita... E não necessariamente você tem que desfazer amizades, fazer as pessoas que estão próximas, mas é procurar, né? Porque às vezes você pode também levar para esse grupo seu uma conexão que vai levantar todo mundo, que vai ajudar todo mundo, não é desfazer necessariamente. Lógico que existe aquelas laranjinhas podres que você tem que se desconectar, né? Existe a conexão, mas existe muitas coisas na vida é desconexão, exatamente, né? A gente tem que desconectar, é igual o não, né? Você tem que aprender a falar mais não do que sim. Exatamente. Porque tem muita coisa que vem pra gente na vida e a gente tem que falar muito não. Tem que aprender a dizer não e a gente tem que aprender a desconectar também de muitas pessoas ou que não somam, não favorecem esse ambiente. E para esse cara, ou de 30 anos, que está 30 anos no mesmo trabalho, na mesma coisa, que tem medo de sair da zona de conforto, ou esse jovem, eu acho que a dica básica é ele começar a investir nele mesmo, desenvolvimento pessoal. Se ele estiver bem com ele mesmo, estiver gostando dele, da companhia dele, tudo fica mais fácil. Eu costumo dizer nas minhas mentorias que um dos pontos é, se você gostar da sua companhia, por exemplo, ao ponto de você ir numa festa, ir num evento sozinho, sem ter que depender de ninguém para te acompanhar, para você não ficar com vergonha, você vai ficar aberto ali para Você vai atrair pessoas, né? Vai atrair pessoas e vai se obrigar a se conectar com pessoas ali, porque você não vai ficar a noite toda sozinho. Então, se ele estiver bem com ele próprio e não tiver problema de... Eu tenho casos aqui no Clube de Permuta que a gente tem uma regra dentro do nosso... Todo mês eu faço 6 almoços para 20 empresários cada almoço, para todo mundo se conectar, os associados e alguns convidados. Então, cada empresa que é associada ao clube tem direito de ir representada por um dos sócios nesse almoço. Se tiver 2 sócios, mês que vem, se você quiser que o outro sócio vá, não tem problema. Mas nesse almoço só vai um sócio. A gente tem alguns empresários que não vão porque ele tem vergonha de sentar numa mesa de empresários sozinho, sem o sócio ou sem a sócia. Às vezes é marido e mulher, às vezes é duas mulheres que têm essa trava. E imagina o tanto de negócio que eles estão deixando de fazer por causa de um problema. E no mundo empresarial, a sociedade, eu sempre falo, é um relacionamento, igual marido e mulher, igual, né, duas pessoas que estão unidas. Os dois têm que crescer juntos. Sim. Então, e sociedade tem muito isso que você está falando, é super comum, né? Porque um às vezes acaba se desenvolvendo, o outro não, e um fica dependendo do outro para ter segurança, para falar, enfim. Não, eu sou só da parte operacional, eu sou, né, não procura. E, cara, quando são sócios, você é para ampliar a capacidade. Exatamente. Né? Então, isso acaba sendo um problema hoje em relação à sociedade. E né? só para complementar essa questão de ele gostar da própria companhia para possibilitar essa eventos, ou viagem, ou qualquer coisa que seja. E o cara também se cuidar. Se ele estiver bem com ele mesmo, estiver fazendo um exercício, estiver cuidando da alimentação, estiver bem espiritualmente, fizer uma meditação, fizer coisas de autodesenvolvimento, talvez até se o cara estiver já num nível mais avançado, fazer um personal stylist para ver se o cara está se vestindo bem, tá? Porque existe um preconceito muito grande. Mas isso aí eu vou ficar, é muita frescura e tudo. No meu caso,
Eu fiz um processo de personal stylist, que era uma parceira do clube de permuta, e no meu caso foi o contrário, foi para diminuir, porque da advocacia eu ficava só de terno e gravata. E isso não me conectava com os empresários. Você sabe que é uma coisa que eu até pensei hoje de falar? Que eu falei, pô, o cara é advogado, eu vou falar para ele não precisa vir de terno não, porque eu vou estar de camiseta. E eu pensei nisso, você acredita? Tá vendo? Então, porque eu já passei por uma consultoria nesse sentido, falou, Francisco, agora você está mais no empresariado do que na advocacia, então, se você ficar de terno e gravata, você vai espantar, não vai criar uma conexão com o público que você está interagindo na maior parte do tempo. Então, é muito interessante. Às vezes, adolescente, aprender a falar direito, não usar tanta gíria, não ficar tão desleixado, talvez, ou começar a ter uma aparência mais... É porque, assim, na verdade, é ter a vestir da forma que deveria ser no ambiente que você está frequentando. Sim, você tem que ter uma noção, né? Exatamente. Não que seja ruim você vestir ter outro tipo de vestimenta, não. Mas é aquele bom senso de você atrair aquela conexão. Se você quer atrair conexões, você tem que entender também onde você está indo. Sim. Não é um preconceito. Qual que é o seu a sua roupa. propósito com aquela reunião? Exatamente. Ah, porque eu sou assim, eu não vou mudar. Então, beleza. Então, você talvez não vai conseguir o resultado que você queria naquela reunião. Exatamente. Né? E se o cara estiver se cuidando, estiver muito bem de saúde, de mentalidade, tudo, ele vai acabar atraindo pessoas boas para o lado dele também. Porque se ele for um cara rancoroso, cara fechada, só reclama, só fica no negativo, ele não vai conseguir atrair coisas boas ou pessoas boas para próximo, né? E você acredita, existe... Bom, lógico que o network é uma coisa que a pessoa tem que... Você falou, né? Ela tem que estar incomodada, tem que sair Mas assim, existem habilidades, você hoje no Clube da Permuta, para estabelecer novas conexões. Existem habilidades que vocês tentam... por exemplo, esse empresário que não quer ir lá no clube, não quer... Depois a gente vai falar mais do clube também, você explica um pouquinho o que é exatamente. Mais ou menos você falou, mas explicar. Existe um processo assim, de desenvolver habilidades para fazer network, para... Dentro do clube de permuta, especificamente, não. A gente proporciona para o associado eventos online, eventos presenciais para fomentar a interação. Porque a base do clube de permuta é o relacionamento. Um relacionamento que gera negócio. Mas o cara tem que estar aberto a aceitar isso. Inclusive, se for uma questão muito extrema, porque é uma regra contratual. Da mesma forma, assim, que ele tem que fazer as transações, ele tem que seguir as regras do clube de permuta. Uma das regras é participar dos eventos. Por quê? Nos eventos que você se conecta, você começa a fazer negócio. Então, no extremo, se o cara não participa dos negócios, não está fazendo... não participa dos eventos, não está fazendo negócio, não faz sentido ele continuar no clube. Por quê? A base do relacionamento que gera negócio. Ele está dentro só por estar, não faz sentido nem para ele, nem para o próprio clube. Mas assim, fora do clube, eu mesmo... Você tem a mentoria, tenho a mentoria, mas além da mentoria, eu passo muita dica, muita informação, sem cobrar, sem nada, só para desenvolver e ver aquela pessoa performar melhor. Alguns empresários que eu vejo que faz sentido ter ajuda. É lógico que o cara tem que querer ser ajudado, né? Todo mundo que você pode sair ajudando, que às vezes o cara nem recebe, né? E esse clube de permutas, quando você trouxe para cá, foi em que ano? Foi 2017. 2017. E aí, uma coisa que você citou aqui, foi a questão na verdade, eu falei do digital e você bateu na tecla do físico, né? Dessa importância do físico. E a gente tem um marco na história que vai ficar para a história, né? Que é a pandemia. Sim. Como é que foi passar desse processo? Pô, vocês tinham uma lógica de trabalho. Sim. E como é que foi? Porque o mundo... Foi muito bom para o clube. O clube cresceu muito durante a pandemia. Lógico que nós encerramos naquele momento os eventos presenciais, focamos só nos eventos online. Só que o que aconteceu? Uma adesão maior. Uma adesão maior, porque as empresas estavam sem dinheiro no caixa. E o clube proporciona para ele a possibilidade de pagar o marketing, pagar o advogado, pagar o contador, tudo na permuta, sem ter que usar o seu dinheiro do caixa. E aí, nós crescemos muito porque a gente ajudou muito o empresário nesse sentido, não, mesmo sem ter os eventos presenciais. Foi muito interessante nesse sentido.
E como é que hoje, pós-pandemia, como é que vocês estão usando o digital? Como é que vocês fomentam? Nós temos ainda alguns eventos digitais, um café expresso online, que é um evento que os associados entram para oferecer produtos mais barato do que na vida real. Vamos dizer que esse sofá aqui custa 5 mil na loja. Preço de internet. Preço de internet. Então, é 5 mil na internet, 5 mil na loja, preço de mercado. Regra contratual do clube. Você tem que usar mesmo valor que você usa na sua loja, você tem que usar dentro do clube de permuta. Isso é uma regra. 5 mil reais e dentro do clube é 5 mil permutas. Nesse evento que chama Café Expresso Online, você entra com propósito de dar um desconto. Com propósito e com uma obrigação. Se você quiser participar, você tem que dar um desconto. Vamos dizer, não é 5 mil, lá dentro é 4 mil. Normalmente, quem está precisando vender entra nesse evento como um vendedor. E aí, você que está precisando comprar, você entra nesse evento também e você pode comprar por 4 mil permutas dentro do Café Expresso Online. E só pode usar desse benefício quem está participando daquele evento durante aqueles 50 minutos online do Café Expresso. Então, a gente fomenta muita venda também nesse evento online. A regra básica, explica um pouquinho para entrar nesse clube de permuta. A regra básica é você ter algo para oferecer, é isso? Sim. Algum produto, algum serviço, é um circuito fechado. As empresas que estão lá dentro precisam de uma indicação de alguém que já está dentro, porque a gente não tem o foco de crescer em volume, sim em qualidade. Verdade. Então, se um empresário, por exemplo, escuta aqui o nosso podcast, interessou, entra lá, clubedepermuta.com.br. Quero associar. Aí vai perguntar lá, você conhece alguém que está dentro para te indicar, para você conseguir entrar? Sim, conheço. Tal empresa. A gente verifica, conhece o fulano, conhece, pode recomendar, recomendou, está dentro. Aí a gente faz um processo que a gente apresenta o clube de permuta, fala das regras, manda o contrato, tudo direitinho, e ele responde um formulário. Olha que interessante. A gente tem a inteligência artificial do Watson, que ele faz um cruzamento de informação. Ele vai preencher lá o que ele gasta anualmente com advogado, contador, marketing, aluguel, tudo, e o que ele tem para oferecer. Ticket médio do serviço ou do produto. O sistema faz um cruzamento de informação e devolve um segundo e-mail para ele. Ó, você foi pré-aprovado, seu potencial de transação vai ser 50 mil permutas, por exemplo. Então, você vai ter 50 mil para comprar, 50 mil para vender. É espelhado. Você aceita aquele valor, assina o contrato eletronicamente, está dentro. Aí as nossas gerentes vão marcar uma reunião para te ensinar como que você compra, como que você vende, como que você lança oferta, está tudo bem. Entrou no clube. Amanhã apareceu lá um carro de 50 mil permutas. Você pode comprar esse carro amanhã sem ter vendido 1 minuto do seu marketing. O sistema vai gerar para você um voucher de 50 mil e um boleto de 5 mil, que é a minha taxa de intermediação. Você pagou o boleto, imprimiu aquele voucher, comprou o carro. Está feliz da vida. Você vai ser obrigado agora a entregar 50 mil de marketing para qualquer um que está no clube. Vai chegar um, pegar 5 mil de marketing, 10 mil de marketing, 20 mil, até chegar nos 50 mil. Aí pagou a conta, está tudo resolvido. E aí começa outro ciclo. Aí você pede para aumentar o limite. Tem que pagar uma dívida para começar. Ou você pode comprar na frente ou você pode vender na frente. Isso aí é uma escolha do empresário. Se ele vai ficar mais alavancado ou se ele quer vender primeiro para depois comprar, aí é uma decisão. Mas a balança, uma é independente da outra. E hoje vocês estão com quantos associados já no Brasil? 1.600 empresas no Brasil todo, 350 milhões de reais transacionados nesses 11 anos de clube. Olha que loucura. É muita, muita transação. E toda transação de venda gera um pagamento também, que a gente tem como se fosse um banco central chamado conta de ajuste. Todo mundo que vende paga também, só que paga em permuta para essa conta de ajuste. Paga os 10%, só que fica nesse banco central nosso ali. Então, é uma reserva que a gente tem que garante todas as operações e a segurança do sistema, sabe? Bacana. É para você que está aí querendo crescer um pouquinho aí, está precisando de um gás, isso aí é o... Se quiser vender mais e diminuir o custo operacional, o Clube de Permuta está aí, pode ajudar muito. Como é que é? clubedepermuta.com.br. Isso. Vou deixar o link aqui depois também. Ah, legal. Tá? A gente está falando bastante de networking e existe uma outra coisa, um outro ponto, que é a questão da colaboração, né? Lógico que o network eu encaro como uma troca, né? Sim. Você
vai e volta aquilo ali, né? Uma relação de troca. E existe a colaboração sem necessariamente você querer algo de volta, né? Você também, muitas vezes a gente tem que colaborar com o processo, dar mais do que receber, né? E aceitar aquilo ali e ficar ok, né? Tipo, né? Desenvolver. Sei que dentro de um clube, né? Dentro de uma coisa, existe uma relação de negócio ali, né? Você der, você tem que devolver. No que você pegar, você tem que devolver. Mas na vida a gente tem muitos momentos colaborativos em que você estabelece um network, né? Você estabelece uma conexão com alguém e a pessoa ela te soma de alguma forma em não todos os aspectos. E assim, as pessoas têm que aprender a lidar um pouco com isso também, né? Não sempre querer que aquilo ali seja devolvido na mesma intensidade, da mesma forma, porque afinal são pessoas, né? Sim. Então, como é que é isso? O que você pensa disso? Eu acredito muito que o network tem muito de generosidade. Você tem que ser generoso, fazer coisas para o outro sem querer nada em troca, sem achar que eu estou ajudando ele porque ele tem uma grande empresa que de repente vai vir um contrato para mim, vai vir um benefício. Não pode pensar dessa forma. Por quê? Primeiro, você vai estar agindo de forma interesseira. Segundo, se não vier nada em troca, você vai ficar frustrado. Então, você tem que fazer de forma generosa e você, lá no fundo, você pode ter certeza que talvez não vai vir nada daquele cara, não vai vir nada daquela relação. Você ajudou ele, tudo bem. Mas de alguma outra forma, vai vir. O universo vai conspirar a seu favor para você ter alguma coisa em troca. Então, você tem que fazer, tem que entregar, dar mais do que receber. O receber, talvez, eu estou colhendo aí uma coisa que eu plantei lá em Belo Horizonte em 2010, 2001, que talvez algumas coisas que eu estou tendo hoje de forma facilitada, quem olha de fora fala, não, mas tá chegando umas coisas para o Francisco, parece que tá fácil, mas não sabe que talvez eu plantei alguma coisa lá em 2005, muito tempo, né? Quando eu tinha acabado de formar na faculdade e tal, e hoje que eu estou recebendo aquela colheita que eu plantei há muitos anos atrás. Mas aí entra a questão hoje não, né? Já tem um tempo do imediatismo, né? As pessoas, tanto elas esperam que as coisas aconteçam rápido, quanto elas acham que as coisas acontecem rápido para os outros, né? Elas olham o mundo digital, assistem aquilo ali de longe e acham que as pessoas fizeram assim e tiveram sucesso. E um outro erro que eu vejo, assim, a gente como empresário, a gente, esse questionamento, a galera apontando o dedo, falando, aquela coisa que acha que fazer negócio necessariamente o tempo todo tem que ser feito negócio com pessoas grandes, você tem que tal. Lógico que isso é bom, mas assim, você olha ao seu redor, né? Os pequenos negócios, eles às vezes são mais rentáveis, né, de lucro, do que você querer fazer grandes parcerias naquele momento. Porque quando você entra numa esfera maior do que a sua, você tem que estar pronto para muitas coisas diferentes. Inclusive, poder, né? Capacidade de resolver aquilo ali. Porque os problemas são outros, as grandezas são outras. Então, assim, muita gente fica querendo pular o sucesso, né? Querendo vender para grandes pessoas, se associar a grandes pessoas de uma vez, sendo elas não estão preparadas. Sim. Né? Então, sei lá, eu trabalho com marketing. Não adianta eu querer pegar agora, eu posso pegar o marketing da Coca-Cola? Poxa, tem capacidade, mas tem estrutura, eu consigo... adianta eu fazer uma conexão naquele momento? Conexões tem tempo certo também. Sim. Né? Determinadas conexões não podem... ser feita sem pensar, porque senão você pode fechar uma porta, né? Você pode não estabelecer uma conexão como ela deveria ser, que você melhor aproveite ela, né? Então, esse imediatismo das pessoas, de querer pular processo, é muito comum isso, né? Acham que você está com fulano, é porque por isso que deu certo. Mas esqueceu que você conversou com 100 outras pessoas menores, ou que você estabeleceu 100 outras conexões que te levaram até aquela pessoa, que te fez você crescer, que você compartilhou experiências, desenvolveu, e aí você conseguiu essa próxima conexão, né? Uma conexão por degrau, né? Tipo, é uma subida, um escalonamento de conexão.
Então, as pessoas acham que são fáceis, né? Que isso é um mundo de maravilha. E não, é uma construção. Lógico que acontece, às vezes, na vida, por acaso, você estabelecer conexões que mudam a sua vida absurdamente, né? Eu falo isso na música, eu trabalho bastante com artistas, né? Eu faço marketing de artistas e eu falo, você tem que, a sua carreira, né? Você vai subindo degraus. Então, assim, você pode olhar o cara lá em cima, tem um cara lá em cima, um artista, pô, é seu espelho, ele tá lá no último não, né? Porque ninguém tá no último, mas ele tá lá em cima, você tá embaixo. Você pode olhar para lá e falar, eu quero chegar lá. Só que você tem que ir subindo essa escadinha e, às vezes, no meio desse caminho, acontece algo que te leva para cima de uma vez. Então, às vezes, uma conexão, acertar uma música, acertar a pessoa certa, o lugar certo, te leva de uma vez para lá. E aí, assim, lógico, eu falo, muitas coisas o dinheiro resolve, né? Tipo, nesse mundo, você consegue, enfim, treinar o que for necessário, lógico, se você tiver cabeça, né? Sim. Quando você cresce de uma vez, vai de uma vez, se você tiver cabeça, você consegue fazer a gestão daquilo ali e falar, não, eu sou fraco nisso, eu vou contratar tal pessoa, eu vou colocar essa pecinha aqui e resolve aquela questão. Mas se você não tiver preparado, a mesma coisa que você sobe, você cai. Exatamente. Né? Então, mas assim, tem conexões na vida que vão te levar para outro patamar que você nunca esperou, mas elas acontecem. Né? Tipo, não é aquela coisa forçada. Sim. Entregue o melhor de você, faça acontecer, converse, tenha empatia, procure bons lugares, tente conversar ao máximo com pessoas, trocar experiência, porque eu falo que um dos motivos do podcast que eu criei foi justamente para trocar essa experiência com pessoas reais, experiências reais com pessoas reais. Legal. Né? Porque a sua experiência de vida, com certeza que você está me falando hoje, você me deixou um novo ensinamento, uma nova visão, complementou. Então, não ter vergonha, né? De estabelecer as conexões com o que quer que seja, porque você nunca sabe o que essa pessoa pode te devolver. Exatamente. Né? E é grão a grão que você vai chegar lá. E como profissional, você precisa de várias pessoas falando de você. Exatamente. Não, só uma não te valida. Não resolve. E não é só uma semana, não. Você tem que ter várias pessoas por vários anos. Isso é profissão, isso é profissionalismo. Tem que ter constância, né? Tem que ter constância. Até a própria conexão, né? A validação da conexão. Você chega num grupo de pessoas e simplesmente começa a conversar com todo mundo e acha que, pronto, você já virou amigo de todo mundo. Já estabeleceu. Não é assim, né? Você tem que ter uma validação, né? Até no caso do clube aí, vocês fazem por indicação justamente para falar não. E se a pessoa falar assim, não faz não. Pronto, não entra. Entendeu? Por quê? Porque alguma coisa você fez de errado, alguma coisa você não validou nesse processo, né? Então, tem que sim fazer conexão, mas tem que ter o bom senso durante esse processo, né, pensar em todos o que envolve, né, essas relações, porque as conexões são relações entre pessoas. Você pode ter um PJ com um PJ, mas ali atrás está uma pessoa. Exatamente. Né? Então, você tem que ter, acima de tudo, isso. Então, você falou um negócio muito interessante, você tem que ter a constância da conexão. Até eu vou oferecer para os seus seguidores aqui no final do nosso podcast, eu tenho uma ferramenta que eu ofereço para os meus mentorados, que é uma rotina de conexão que eu vou disponibilizar. Quem mandar lá um direct no Instagram, eu vou disponibilizar para eles de forma gratuita, que é exatamente isso. Você conseguir criar uma rotina de conexão, de network, para manter isso com um fluxo crescente, e é muito interessante. Não adianta você chegar nessa rodinha de pessoas, conversar, achou que você conectou. Não conectou. Existe uma técnica, existe uma rotina que tem que ser seguida. Eu falo que a conexão, quando ela é positiva, né? Quando realmente você saiu de um lugar e deixou, né, uma sementinha ali, primeiro eu acho que é o fim de uma conversa, né? Você está ali numa roda, conversou com todo mundo, alguém chega e fala assim, não, me dá seu telefone. Sim. Porque você realmente estabeleceu uma conexão com a pessoa. Né? Ou a pessoa, quem você nunca imaginava, do nada, 15, 20 dias depois, aparece no seu Instagram. Ou tava te procurando, te achei aqui, lembro daquele dia.
aí realmente você deixou. A maioria dos bons contatos, né, das boas conexões que você faz com pessoas, as pessoas, elas, se você deixou alguma coisa ali, né, de valor, com certeza a pessoa imediatamente vai querer dar o próximo passo. Você tem que ser um cara interessante. Você tem que, tanto do lado profissional, você tem que ter feito coisas legais, até às vezes agregado na vida de outros empresários, de forma genuína, sem cobrar nada, talvez. Interessante e interessado, né? Porque Exatamente. você também está estabelecendo uma conexão. Então, exatamente. Ao mesmo tempo que você tem que deixar algo, você também tem que demonstrar interesse por aquilo que a pessoa está fazendo. Se você quiser estabelecer a conexão com ela, né? Exatamente. E aí você pode levar isso também um pouco para o lado pessoal. Se você, por exemplo, eu procuro ser interessante fazendo algumas coisas fora do óbvio. Hoje eu faço francês, eu jogo golfe, eu já viajei muito. Quando eu era de Belo Horizonte, eu fazia escalada. Então, fazia coisas diferentes do óbvio, que eu gosto. Não faço só por causa disso, mas você tem que tentar fazer coisas que te agradem e que te deixam um cara interessante. Só ficar em casa, por exemplo, vendo Netflix, fazendo nada fim de semana e tudo. Depois, o que você vai ter para passar para as pessoas que estão se conectando com você? Então, se você focar também no desenvolvimento pessoal e conseguir encaixar na sua rotina alguns hobbies, algumas coisas que vão te deixar um cara fora um pouco do óbvio, do estouro da manada ali, é muito interessante nesse sentido. E é uma forma também de você desconectar de um grupo, né, daquilo que não está te fazendo bem naquele momento, que não está te levando para né, crescer, é você olhar para você mesmo. Peraí, eu estou andando aqui, sei lá, que seja, eu jogo futebol. Eu não jogo, tá, gente? Mas, eu vou sempre na academia, eu gosto de ir na academia. Então, uma forma de talvez eu fazer novas conexões e sair daquele mundo é ir jogar tênis. Sim. Ir fazer algo que eu não estou fazendo. Com certeza lá vão ter pessoas que não vão na academia. E eu vou estabelecer novas conexões, vou conhecer novas pessoas. E uma outra coisa que é a questão de conexão, e eu acho que entra uma coisa, um outro ponto, que é a amizade também, né? Eu acho que as relações entre pessoas, a conexão e o network também, ele se mantém se você fazer com que ele fique sempre fervoroso, né? Então, assim, não basta você só... Se você quiser tirar o melhor da pessoa, se você quiser estabelecer conexões mais profundas, né? Você tem que dar outro passo. Não é só chamar para uma mesa de negócio, não é só conversar sobre negócio, é chamar, conhecer a família da pessoa, Sim. é ir jantar, vamos fazer uma viagem, vamos, né, estabelecer outros tipos de laços que vão permitir uma conexão mais forte e talvez um aprofundamento daquela... Sair do business puro e simples, né? Ir para o lado pessoal também. Exato, porque se você quiser estabelecer negócios também com as pessoas precisam confiar em você. E confiança hoje não é só você é um excelente profissional e beleza, mas as pessoas hoje querem saber como é que é o Francisco. Na vida real. Na vida real. Porque eu vou me associar com ele. Beleza, ele entrega um bom trabalho. Mas e como é que ele é como pessoa? Como é que ele é em casa? Ele tem filhos? Ele trata bem? Ele faz isso? Ele faz aquilo? Por quê? Porque são valores. As pessoas também são ligadas a valores, né? Para estabelecer mesmo essa conexão. Então, isso também importa, né? Na verdade, eu acho que até para as pessoas que são mais bem-sucedidas, isso importa muito mais, né? Esses valores estão começando a sobressair, porque ninguém quer andar com pessoas falsas, ninguém quer... Você pode ser um excelente profissional, mas se você é falso, se você é inconsistente, se você não tem relação boa com as pessoas, não adianta você incorporar um personagem na hora de fazer negócio. Exatamente. Não adianta. Quando a gente começou aqui, você puxou uma frase que eu falo normalmente no início das palestras que eu dou, que eu me apresento Francisco Nunes, advogado por formação, empreendedor por vocação. Eu vi no seu Instagram. Sou marido da Flávia, pai da Carolina, da Maria, e aí isso é uma forma de já começar a conectar. Porque ele tem família, tem filho, é casado, é advogado, é empreendedor. É uma forma também de você fazer um pouco do Net Live que a gente falou lá no começo, que é
você conseguir se conectar não só no lado profissional, mas também pro lado da família, pro lado do que você tem no seu dia a dia, quais são os seus hobbies, o que você gosta de fazer, gosta de viajar, gosta de esporte. Isso é muito interessante também. E aí, fugindo até um pouquinho, o Chico, né? Vamos lá falar o Chico. Eu vou chamar Francisco. Eu não conhecia ele não, mas chamava Francisco. Pode ficar à vontade. Você tem alguma, como empresário, como assim, né? Acho que acredito que todo esse network, todas essas conexões que você estabeleceu, você deve ter uma rotina, né, bem agitada. Sim. Você tem alguma coisa que você faz todos os dias, um momento seu? Inclusive, aqui eu estou aprendendo várias coisas no podcast. Um episódio aí eu aprendi sobre... Você citou bastante sobre meditação. Sim. Eu comecei a fazer. Legal. Eu super recomendo. Show. Inclusive o aplicativo Waking Up. Muito bom mesmo. Né? Para quem fala inglês aí, é um excelente aplicativo. Show. E eu comecei a fazer. Eu já tinha um tempinho que eu me dedicava toda manhã a uma oração. Comecei recentemente isso. Mas que eu tô... Né, chego no trabalho, tiro aquele momento ali, uns 5, 10 minutos, e agora eu incluí a meditação. Ainda tô jovem ainda, 5, 10 minutos de meditação, mais os outros 5, 10 minutos Você tá com quantos na parte de anos? oração. Eu tô com 36. Legal. Então, eu estabeleci essa rotina, tudo eu tenho que colocar como um processo. Sempre falo isso aqui. Às vezes, se não vai de uma forma, e eu funciono com um processo, então eu falo, isso aqui é o meu processo. Legal. Eu tenho que colocar isso aí como... Você tem alguma rotina sua? Tenho, gosto muito desse assunto. A gente podia marcar outro podcast só para falar disso, mas eu vou ser breve. Hoje eu tô com 43 e a minha saúde está melhor do que quando eu tinha 30. Exame de sangue, IMC, percentual de gordura, tudo que você imaginar, eu tô melhor do que quando eu tinha 30 anos, aquela loucura de advocacia, sem tempo para academia, sem tempo para isso e tal. E eu estabeleci na minha vida, depois, meu pai faleceu com câncer na base da língua, ele não chegou a conhecer minhas filhas, não foi no meu casamento, e quando as minhas filhas nasceram, eu estabeleci para mim que eu não queria um futuro como o do meu pai, que morreu muito cedo, com 65 anos, eu quero ter uma longa jornada com a minha família, com as minhas filhas, e eu comecei a me cuidar muito. Hoje eu faço meditação, eu faço exercício, tomo muito alimentação saudável, vitamina, esses negócios todos, e estabeleci uma rotina na minha vida. Um tempo atrás eu fiz uma mentoria de gestão de tempo e produtividade. Então, domingo, eu paro para montar a minha agenda. Tem gente que fala assim, pô, mas como que você consegue tudo que você tem? Você tem várias empresas, vários negócios, viaja muito, ainda consegue jogar golfe quinta-feira de manhã. Por quê? Eu estabeleci lá, domingo, na minha agenda, o que eu vou fazer todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, tudo direitinho. Hoje aqui já estava marcado, eu marquei com a sua sócia, acho que uma semana e meia atrás, já estava certinho esse dia aqui. Eu já sabia que depois do almoço eu ia lá para o conselho da Moai, depois eu vinha para cá, tudo meio que cronometrado, deixando algum tempo livre para alguma emergência, alguma coisa que aparece, mas dentro dessa rotina. Eu faço meditação, eu troquei uma coisa simples, que eu perdi 10 quilos em 6 meses. Eu não era gordo, eu era só barrigudo, mas subi escada. Em vez de elevador, qualquer lugar que eu vou de escada. Vou para uma reunião no 10º andar, escada. Eu moro no 5º andar, escada. Vou almoçar, escada. Então, é uma rotina que às vezes você não tem tempo de ir na academia aquele dia. Eu aprendi que eu subi 13 andares, você perde 70 calorias. Pois é, mas aí 13 andares, depois você sobe mais 5, mais 4, mais 3, aí você já vai para 800 calorias. Já fez aeróbico. Entendeu? Exatamente. Você não é mais um cara sedentário, só de mudar uma chave dessa simples e porque pronto. Esse tipo de atividade física, essas coisas, tem gente que fala assim, não, mas eu trabalho andando o tempo todo, é correria, eu levanto caixa, mas é diferente, porque quando você faz sempre por trabalho... vai ter desculpa o cara não sair da zona de conforto. Quando você faz por trabalho, não é a mesma coisa, porque você não está descansando a sua mente. Você levanta móveis o dia inteiro, não importa, você não está fazendo isso para a sua saúde, você está fazendo com a sua profissão. Você está estressado. Sim. Merda, eu levantar isso aqui de novo, vou ter que entregar isso aqui de novo. Não é a mesma coisa de você ir ali fazer uma atividade. Esses hábitos que eu te falei, alguns deles, eu escrevi um e-book para os colegas advogados, chama Advogando com Saúde. Aí eu coloquei várias dicas, meditação, ensinei o básico. Eu fiz um curso na Vipassana, aqui em Brasília, perto do CEUB ali, bem legal.
um curso básico, depois eu fiz o avançado. Então, todo dia, 6 horas da manhã, eu medito. Nossa, meu desafio 20 minutos. Meditar não é uma tarefa fácil. Não é fácil Ainda de jeito mais nenhum. eu que sou ligado 220. E aí a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho tempo. Não, beleza. No meu caso, eu acordava 7 horas, hoje eu acordo 6. Então eu tenho essa 1 hora para meditar, para fazer exercício e para leitura. Pronto. Aí o que acontecia no resto do dia é Já lucro. tá pago. Já tá pago. Eu posso jogar golfe, eu posso fazer academia mesmo e tal. Beleza, mas aquilo ali, o basicão, tá feito, tá resolvido, sem problema e não tem desculpa. Porque de 6 horas da manhã até 7 o telefone não toca, não tem e-mail, não tem nada. Minha mulher Isso tá é dormindo, fato. minhas filhas estão dormindo, então tá, aquele tempo ali tá reservado para eu fazer esse tipo de Você atividade. consegue mandar WhatsApp para todo mundo, que ninguém vai responder na hora, então você consegue Mas aí eu não faço. já mandar mensagem para todo Mas mundo. tem uns doidos que acordam 5 aí e responde, entendeu? Aí porque se eu entro nisso de mandar WhatsApp Você já vai aí eu perco aquele meu assim. tempo ali e aí eu opto por não fazer. Tem gente que gosta de fazer, depois vai fazer as atividades, aí cada um tem o seu, mas o importante é você ter algum tempo ali dedicado. Mas aí como que você vai ter esse tempo dedicado? Você vai planilhar ali domingo o que você vai fazer, qual horário que você vai fazer atividade, qual horário que você vai meditar, tudo direitinho. Do mesmo jeito que você anota lá o compromisso, que você tem um podcast, você tem entregar um projeto, um marketing para algum cliente, você vai pôr as suas coisas pessoais também. Tempo para brincar com os filhos. Beleza, tem um tempo ali que eu não vou olhar WhatsApp, não vou fazer nada, vou ficar focado nos filhos. Então, eu acho isso muito importante até para te dar uma paz interior, para quando você chegar nessas conexões, nessas oportunidades, se o cara não tiver com uma paz interior, às vezes ele vai deixar passar uma oportunidade, vai perder uma conexão, não vai conseguir evoluir numa conversa com um cantor, com um cara que talvez vai mudar a vida dele naquele momento. Ele vai deixar passar aquilo ali. Porque você tá desconectado. Tá preocupado com outras coisas, não consegue concentrar. Enfim, uma coisa da meditação que eu achei bacana, eu tô fazendo isso acho que tem nem 5 dias. Que dia que a gente gravou? Acho que deve ter uma semana, eu acho que eu gravei e a pessoa citou isso. Eu já tinha vontade, falei, não, agora vai ser o start. Pronto. E aí comecei. E assim... Agora você já vai pôr a escada também. Hã? A escada na rotina. A escada eu de vez em quando eu faço isso. Mas eu tô fazendo um aeróbico na academia, então já tá resolvido. Certo. Mas o tanto que, assim, os primeiros dias é muito difícil, realmente, porque qualquer barulhinho, qualquer coisa você começa a incomodar. Hoje eu já meditei, já tinha um barulho e eu não me incomodei com aquilo ali. Você começa a abstrair determinadas coisas e ficar... Eu já fiz muitos anos aí atrás com um aplicativo que chama Brainstorm. Não, Brain FM. Que são ondas sonoras que aí você vai ficar em sintonia com aquelas ondas lá, que são ondas estudadas pelas universidades dos Estados Unidos. É um negócio muito bom. Aí você não vai ter esse problema de barulho, que você vai ficar sincronizado com aquelas esse que ondas. eu tô fazendo, ele é focado ele tenta trazer você focar na respiração. Mas aí ele vai ditando, é uma guiada. É diferente. Depois você experimenta esse Brain FM, que aí você não vai ter nada disso. Se você já souber fazer um tipo de meditação, você vai só ficar escutando aquelas ondas ali e tal. Não sei ainda não. Eu não tenho que... Falta uns passos para esse aí. Mas é mais legal. E você... Como é que você equilibra? Você coloca tudo na agenda hoje? É uma coisa tipo... Sim. Eu vi que você coloca família, coloca religião, tudo. Você deixa isso tudo certo. Eu tenho como padrão já organizar a vida toda no domingo e tentar, no máximo possível, seguir aquilo ali. Aí eu tenho uma habilidade, vamos dizer assim, de balancear bem assim, a parte familiar e a parte profissional. E, por exemplo, é um hobby que eu tenho. Eu gosto muito de jogar golfe e de vez em quando eu marco reunião com um empresário que joga golfe. Aí o campo de golfe, para você fazer os 18 buracos, são 4 horas de caminhada, 10 quilômetros. O povo acha que é só os velhinhos que jogam, aquele negócio todo. Não. Nossa Senhora. Se você for fazer o campo todo, 18 buracos, 4 horas de caminhada. Então você faz uma reunião, cara, todos os assuntos que você quiser no mundo, você vai estar naquela... Aí depois já marca um almoço ali no restaurante do próprio clube, do Almeria, ou no fazendo churrascada. E aí já faz outra reunião ali. Então, você consegue adaptar, dependendo do seu modelo de trabalho, adaptar também para fazer coisas agradáveis dentro do ambiente de trabalho também.
E aí, vamos voltar lá para essas experiências. Você já contou bastante experiência sua, né? Do que o network te beneficiou e ele beneficia as pessoas. Tem um caso grande, assim, uma coisa legal dentro do negócio de vocês que poxa, foi uma grande permuta, né? Uma Sim. grande network, um grande... Vamos lá. A gente teve recentemente um associado nosso do Clube de Permuta, que é da área de TI, programador, aquele negócio todo. Surgiu uma oportunidade de ele comprar uma operação da Biomundo, rodando com estoque, tudo direitinho. Ele comprou dentro da plataforma do clube. Então, hoje, ele tem um negócio a mais que a esposa dele que cuida, que é uma loja da Biomundo, que ele comprou em permutes. E como que ele vai pagar essa operação? Entregando granola para todo mundo que está dentro do clube. Então, ele entrou alavancado, pagou aquela grana lá dentro do nosso sistema e ficou devendo dentro do sistema. Só que ele vai pagar como? Entregando o produto que está dentro da loja para todo mundo que está dentro do clube. Então, foi um paradigma assim, que foi quebrado. Já tivemos casos em Belo Horizonte que juntaram 3 associados e compraram um avião. O cara, 900 mil permutes, um bimotor. O cara nunca pensou em ter avião na vida, mas com a facilidade do clube, ele comprou o avião em cotas de 3, tem um avião lá hoje, aí faz os passeios, aluga, faz o que ele quiser com esse avião, viabilizado pelo Clube de Permuta. Outro caso aqui muito interessante. Um associado comprou um lote lá no sul da Bahia, Santo André, perto de Trancoso. Condomínio fechado, de alto luxo, 200 mil permutes, que é 200 mil reais. Ficou feliz da vida, hoje ele não tem a casa ainda, mas ele tem um lote que ele pode construir uma casa na beira da praia, no condomínio fechado, de luxo, beleza. Como que ele pagou esse lote? Com cartão de visita. E uma gráfica, faz cartão de visita, vai fazer cartão de visita para todo mundo, que é um ticket baixo, comprou um lote lá, só que no volume ele consegue. Não só cartão de visita, mas tudo que ele tem na gráfica. Olha que interessante. Então, você começa a fazer coisas que talvez, se fosse em dinheiro, você não faria. Além do básico, que é aumentar a venda, diminuir o custo operacional, que isso aí todo mundo empresário quer, você consegue fazer essas outras coisas. A sua própria força de trabalho, né? Exatamente. Você força uma venda sua para fazer outras coisas que talvez não estivessem dentro da programação. Bom, o papo tá bom aí, mas vamos para os finalmente. O que você poderia... vou até reformular, assim, eu acho que se hoje você tivesse... Tem uma pergunta que eu já fiz no passado. Se você tivesse que começar hoje de novo a sua vida, e aí a coisa que eu excluí foi pessoas, network, porque até sem saber, né? Até sem a gente ter... Sem saber não, sem ter falado sobre isso. Porque justamente as conexões, elas favorecem muito o crescimento. Sim. Né? Então, retirando essas conexões que você tem hoje, como que você começaria novamente? Ou algo que você faria diferente hoje como empreendedor, tá? Como empreendedor. Tá. Eu acho que eu focaria muito no desenvolvimento pessoal desde muito cedo. Que o desenvolvimento pessoal se acaba melhorando você como pessoa, depois como empresário, depois como pai, como marido, como pessoa de uma forma geral. E aí, você estando muito bem, com essa energia muito positiva, as outras coisas acontecem. Inclusive as conexões, que a gente deixou de fora, sim, mas sempre chega lá, porque eu acho que é muito natural de mim essa questão da conexão. Isso é um fato, porque a gente aprende depois de anos, né? Tô com 36, mas já vivi muita coisa. O quão importante é a gente focar na gente, na nossa cabeça, sim, no nosso crescimento, na relação, saber lidar com todo tipo de situação. Só que a gente acaba tratando isso realmente muito tarde, né? Sim. A gente tá focado, obstinado ali, tá novo, tá querendo outras coisas, mas a gente esquece de tratar mesmo, de desenvolver nós, né? Isso. E isso acaba pesando lá na frente. Você acaba tendo que voltar às casinhas. Você paga o preço, né? Paga o preço por não desenvolver. É um bom argumento. E aí, enquanto eu dou alguns recadinhos aqui, todo final aqui a gente pede o título. Então você vai pensando aí no título para esse episódio. Tá. A bomba é sua, se vira.
Combinado. Mas vai pensando aí. Então, galera, não esqueça de se inscrever no canal no YouTube aqui. Então, deixa seu like. Aperta o sininho aqui que tem para você sempre receber uma notificação do próximo episódio. Não deixa de seguir a gente no Spotify para quem tiver. Seguir o Instagram, Fernando Lana, Podlana Oficial. Nosso convidado de hoje, Francisco Nunes Neto, @Francisco Nunes Neto. E queria agradecer, Francisco. Muito obrigado aí. A gente não se conhecia pessoalmente, né, fisicamente, mas agradeço muito o papo. Foi uma troca interessante aí. Me fez colocar algumas coisas aqui para ser refletidas em relação a o poder de se conectar com as pessoas. Então, agradeço muito a disponibilidade e o tempo que você dedicou aí hoje. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado por essa conexão. Vamos fazer negócio. Opa! E eu tenho que falar agora o título, né, do podcast. Eu acho que vamos deixar aí o poder das conexões. Eu acho que encaixa bem com tudo que a gente falou aqui, tudo que eu acredito, e vamos para frente que tem coisa boa aí para todo mundo. É isso aí. Muito obrigado então, pessoal. E até a próxima. Até a próxima. Valeu.